dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, canal 28. Todas as terças e quintas temos um encontro marcado para que você possa conhecer os seus direitos. E hoje nós temos uma entrevista muito especial sobre um assunto que você com certeza vai gostar de saber. Nós iremos conversar com o promotor de família, primeira vara de família, Dr. Valdir Oliveira. Ele que é promotor do Ministério Público Estadual, irá conversar conosco sobre assuntos relacionados à guarda compartilhada e à pensão alimentícia. Você pediu, ele está aqui conosco para tirar suas dúvidas e para falar sobre esse assunto que tantas pessoas têm questionado, têm pedido e têm também enviado perguntas. Lembrando que você poderá acompanhar o nosso programa no YouTube, na página do Lani Patrícia RR. Se inscreva no meu canal do YouTube e curta os vídeos, deixe lá o seu comentário. Você pode ainda nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook e falar sobre as nossas entrevistas que são realizadas aqui no programa Conhecendo o Seu Direito. Participe também mandando um WhatsApp para o telefone da produção do programa 91 43 3602. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco você vai saber tudo sobre guarda compartilhada e pensão alimentícia. Até o próximo bloco. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, falando hoje sobre um assunto muito importante que você com certeza vai gostar de saber. Nós vamos falar sobre questões relacionadas à guarda compartilhada e à pensão alimentícia. E para falar sobre um assunto tão importante, a pessoa que você pediu, nós vamos conversar com o Dr. Valdir Oliveira, promotor de justiça da vara de família. Bom dia, doutor Valdir. Bom dia, doutora. Bom dia, telespectador. É um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa para falar sobre um assunto tão importante que tem causado assim, muita comoção entre as pessoas. Tem perguntado bastante, tem pedido a sua presença no nosso programa para falar desse assunto. Obrigada desde já pela sua presença aqui. Nós gostaríamos de começar perguntando para o senhor o que é a guarda compartilhada e qual a diferença da guarda compartilhada para a guarda, no caso, unilateral. Pois bem, a guarda compartilhada nada mais é do que o casal, depois da separação, continuar criando os filhos da mesma forma como fazia antes, né? Então, ou seja, não há mais aquela figura do pai visitador, aquele pai de fim de semana, como tinha nos modelos antigos, né, que o juiz fixava um final de semana sim, um final de semana não. Então, a guarda compartilhada agora, pelo o espírito da lei, aquele genitor que não tem a posse da criança, ele tem a ampla, né, e irrestrita possibilidade de estar com a criança a todo tempo, né? O quanto mais melhor, né? O espírito da lei é esse, é favorecer com que aquele genitor que não tem a posse da criança, que não está com a posse da criança, possa ter a presença da criança consigo o máximo de tempo possível, né? Proporcionando um convívio maior, né? Não só nos finais de semana, como era no modelo antigo, né? Tradicional. Muito bom, realmente essa nova forma de guarda compartilhada veio solucionar muitos problemas. E qual vem a ser a diferença entre a guarda compartilhada para a guarda unilateral? Pois o modelo da guarda unilateral era justamente esse, a guarda ela é exclusiva de um dos genitores, né, que fica encarregado de gerir os interesses da criança em todos em todas as nuances da vida dela, né, seja na educação, seja questão de saúde. Tem aquela questão da decisão também, né? Na unilateral, no caso, a mãe que tem a guarda, a mãe podia decidir como ela bem quisesse. Exatamente, né? Em que colégio vou colocar, ou se fica doente, qual é o médico. Já na guarda compartilhada, não. A guarda compartilhada exige que ambos os genitores, né, tomem as decisões referentes aos interesses da criança, né? É como eu disse, continuar criando o filho da mesma forma que fazia antes, quando estavam juntos, só que agora separados, né?
E como fica essa situação quando a relação entre os pais depois do divórcio não é boa? Às vezes os pais nem se falam e buscam na justiça a guarda compartilhada. É possível? É possível, mas é uma situação tormentosa. Às vezes, tem alguns casos em que a guarda compartilhada ela não é a melhor solução, né? A gente percebe que nesses casos onde os pais têm muita contenda, não conseguiram superar aí no final do relacionamento, então às vezes você impor essa guarda compartilhada é botar mais lenha nessa fogueira, né? Mas assim, é uma coisa que o legislador já deixou claro, né? Que esse entendimento entre os pais é um problema dos pais, né? Então, assim, ou seja, o interesse em questão é o da criança. A criança não pode ser penalizada, né? A criança ou adolescente não pode ser penalizada pelos erros ou pelas escolhas de nós adultos, né? Então, ou seja, uma vez que há uma separação, a criança não pode ser culpada disso. Ela tem o direito de conviver tanto com o pai como com a mãe, né? E esse direito é o que o legislador quer assegurar, independentemente se isso vai, às vezes, causar um atrito maior entre o casal, né? E eles vão ter que resolver essa situação, né? Verdade. E, no caso, pode a guarda compartilhada acontecer quando os casais não são casados, ou seja, estão namorando ainda? É possível acontecer, nesse caso, a guarda compartilhada? Pode. Eu entendo perfeitamente possível, até porque, assim, a guarda, o papel de pai, né, essa parentalidade, ela não depende necessariamente do casamento ou da união estável, né? Então, ou seja, e a gente sabe que hoje é muito comum, né, infelizmente eu digo, mas assim, é muito comum às vezes as mulheres engravidarem ainda na adolescência e tal. Então, nesses casos, né, pode ser aplicada perfeitamente a guarda compartilhada. Tem uma pergunta do telespectador que ele quer saber o seguinte: no caso da guarda compartilhada, de repente um dos pais decide morar em outro estado, como é que resolve essa questão? Fica muito mais difícil de solucionar, porque, como eu disse, a guarda compartilhada ela impõe essa necessidade de ambos os genitores participarem da vida da criança, tomarem todas as decisões. Então, assim, dependendo da distância dessa cidade, das condições econômicas desse genitor que estiver mais longe, isso não vai ser possível, né? Então, assim, até o regime de visitação, né, nesse caso, acaba sendo prejudicado, porque a pessoa vai poder visitar naqueles momentos mais, né, de férias ou feriados prolongados, né? Não vai ter mais aquele... então a guarda compartilhada aí seria só um nome, não teria como realmente, de fato, compartilhá-la, né? E, no caso, o fato da pessoa possuir a guarda compartilhada, no caso, os pais, isso exime a parte que não está com a criança, na maior parte do tempo, a exime de pagar a pensão? Como funciona a questão da pensão alimentícia na guarda compartilhada? Não exime. Aliás, isso é um equívoco que às vezes as pessoas têm, a parte chega e pede a guarda compartilhada, às vezes até com esse intuito subjacente aí de se esquivar de pagar a pensão alimentícia. Na verdade, assim, porque mesmo a guarda compartilhada, ela não se confunde necessariamente com a guarda alternada, né, que às vezes é a confusão que as pessoas fazem, né, de 15 dias ou uma semana com um, uma semana com outro. Não é necessariamente. A criança, ela tem que ter uma base, ela tem que ter um local onde ficar, ou ela está com a mãe ou ela está com o pai, ela tem que ter uma casa, né? Então, assim, necessariamente vai ter um genitor que vai se encarregar de mais atribuições do que o outro, né? Não obstante, todos os dois possam compartilhar essas responsabilidades. Então, assim, o único meio, assim, que eu entendo, o único caso que poderia eximir o pai seria no seguinte exemplo: se a guarda compartilhada ela fosse adotado esse modelo de guarda alternada, ou seja, períodos iguais com um genitor e com o outro, né? E ainda assim as partes elas teriam que ter as condições patrimoniais iguais, né? Porque se uma das partes tem uma condição patrimonial muito superior à outra, evidentemente que ela vai ter que também arcar com mais responsabilidades, cada uma dentro das suas forças econômicas, né? Então, se ambas as partes têm o mesmo nível de vida, né?
patrimonial e a guarda sendo alternada, eu entendo que poderia eximir, mas fora desses casos, eu acho que não. Sempre a pensão sempre será um direito da parte que, no caso, menos favorecida a exigir, né? No próximo bloco, nós iremos conversar mais com o Dr. Valdir Oliveira, promotor de Justiça da Vara de Família. Nós vamos falar sobre questões relacionadas também à pensão alimentícia e as perguntas que você fez. No próximo bloco, daqui a pouco estaremos de volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, conversando com o Dr. Valdir Oliveira, ele que é promotor de justiça da primeira vara de família da comarca de Boa Vista. Estamos falando do assunto relacionado à guarda compartilhada e também da pensão alimentícia. Dr. Valdir, essa questão da pensão alimentícia ainda é um problema muito comum em todo o país. O problema mais comum, é aquele que mais acontece na vara de família, ou tem algum outro problema nessa questão envolvendo a família que supera a procura pela solução do problema da pensão alimentícia? Não, certamente a pensão é uma das ações, né, a ação de pensão alimentícia, é uma das ações mais corriqueiras na vara de família. E eu incluiria aí a questão das execuções também, né? A gente passa por uma fase, né, o país passa por uma recessão muito grande, muita gente perdendo emprego, indo para a informalidade e tal. Então, há também muitas ações de pedido de pensão e muitas ações de execução de pensão também, né? Nós temos algumas perguntas de telespectadores aqui, e a primeira pergunta que nós temos é com relação à pensão alimentícia para quem ainda está grávida. É possível pedir e qual o procedimento? Uhum. É possível, nós já temos uma lei que estipula essa obrigatoriedade da pensão, que no caso ela não é para criança, porque ainda nós não temos ainda no plano do direito, né, uma pessoa de direito, né? Nós temos o nascituro, uma criança que poderá ou não nascer com vida, né? Depende de uma série de circunstâncias. Então essa pensão é direcionada à mãe, né? Os gastos que ela vai ter com a criança, com a ultrassom, com medicamentos que vai precisar tomar, né? Mas assim, direcionado à mãe, mas para proteger, logicamente, porque a nossa lei, ela protege o nascituro desde o ventre materno, né? Então, assim, já é uma lei. O procedimento é muito simples, a pessoa vai através de um advogado ou de um defensor público, faz o pedido e a gente faz uma audiência, né, de instrução com as partes, aí onde o juiz vai ouvir a parte contrária, o suposto pai, né, e vai decidir ali o valor dessa pensão, que a criança nascendo, né, e sendo registrado, sendo reconhecida a paternidade, essa pensão ela vai se transformar em pensão alimentícia comum, daí já para a criança mesmo, né? A outra pergunta que nós temos é a questão relacionada à pensão para maior de 18 anos. A pessoa nunca recebeu pensão alimentícia, completou 18 anos, a mãe nunca quis pedir, mas já está maior de idade e gostaria de ter a pensão do pai para fins educacionais. Como procede essa situação? É possível. A gente tem que entender que a idade dos 18 anos ela não é uma idade mágica onde a partir dos 18 cessa, né? Então às vezes as pessoas podem pensar isso, que a partir dos 18 não precisa. Pode continuar precisando, se a partir, e hoje, como eu disse, a gente atravessa uma crise muito grande no país, não é fácil as pessoas entrarem no mercado de trabalho. Então, assim, havendo necessidade, né, a lei ampara. Então, assim, seja para fazer um curso, para estudar, fazer uma faculdade, ou seja, por outros motivos, mas desde que comprovada essa necessidade, né, ele vai ter o seu direito resguardado, mesmo tendo mais de 18 anos. Apenas que essa compreensão do que sejam esses alimentos, ela modifica um pouco, porque a partir dos 18 anos,
esse valor dessa pensão ele vai ser única e exclusivamente para aquela necessidade que for comprovada, né? Então, eu preciso fazer uma faculdade. Então, quanto custa essa faculdade? Né? Essa faculdade é pública, ela é privada? É pública, mas então eu tenho despesas de livros, tenho despesas de transporte, então você vai ter que mensurar essas despesas, né? E a pensão vai incidir exclusivamente sobre essas necessidades comprovadas, ao contrário da pensão do menor, né, que ela tem um caráter muito mais amplo, né? Envolve até despesa para lazer, por exemplo, né? Que não é o caso do maior. Verdade. E temos uma outra pergunta muito interessante aqui de telespectador, que pergunta o seguinte: a justiça muitas vezes demora para resolver as questões judiciais. Com relação aos alimentos, é diferente o procedimento, é mais rápido, o juiz já pode fixar desde logo os alimentos antes mesmo de marcar audiência ou de ouvir a defesa do caso do pai, que é o réu no presente caso? É verdade. Infelizmente, a nossa justiça ela é realmente lenta por uma série de fatores, né? Inclusive as próprias leis processuais que permitem, às vezes, o processo se delongar por mais tempo do que o necessário, né? Do conveniente. Mas nesses casos, no caso da pensão, a lei ela já prevê um rito mais célere, mais rápido, né? Onde o juiz, quando ele já recebe o pedido inicial, ele já fixa os alimentos provisórios, né? Onde esses alimentos depois eles poderão ser convertidos em definitivos quando da instrução do processo, né? Mas já no momento que ele recebe, ele já fixa os provisórios. E, via de regra, o procedimento é um procedimento mais resumido, vamos dizer assim, e se resolve tudo numa audiência só, né? Que a gente chama de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Então, se tenta fazer um acordo entre as partes, não havendo esse acordo, o juiz vai instruir, vai ouvir, analisar as provas que tem nos autos, ouvir testemunhas, se for o caso, e já decreta a sentença, né? Tem muito acordo nessas questões relacionadas à pensão, nessas audiências? Acontece de fazer muito acordo? E qual é a vantagem de fazer um acordo nesse caso da pensão? Tem muito acordo e a gente sempre trabalha, né, ao máximo para que as partes cheguem no acordo, né? Porque a gente sempre diz, vara de família é uma vara muito peculiar. Você não está litigando contra uma empresa, você não está litigando contra uma pessoa desconhecida. O que está sendo discutido ali são relações, né? Não obstante sejam relações litigiosas, né? Onde tem um componente de litígio, mas são relações de pai e mãe, pai e filho, mãe e filho, né? São relações onde o acordo sempre é a melhor solução, né? Porque são pessoas que, queiram ou não, vão continuar ainda se relacionando no decorrer da vida e quem melhor do que eles para saber a situação de um ou de outro. Então é por isso que a gente sempre preza, né? E até os advogados hoje em dia, inclusive, também nos ajudam nesse ponto de tentar ao máximo fazer acordo. Evidentemente que se não há acordo, o juiz tem que decidir, né? Verdade. Temos uma pergunta interessante aqui. O maior de 18 anos, ele pode pedir pensão para a mãe, já mora sozinho, e quer saber se pode pedir pensão para a mãe ou para ambos, mãe e pai? Pode. Entrar contra os dois, no caso. Pode, exatamente. Porque a obrigação da pensão, a obrigação de manutenção dos filhos é de ambos os pais, né? Então, normalmente, se a pessoa for maior de 18, estiver morando com o pai ou com a mãe, com um dos pais, normalmente aquele pai com quem ele está morando, logicamente, já vai estar lhe auxiliando de alguma maneira, né? Ele almoça em casa, tem roupa lavada, tem comida, não sei o quê. Então, de certa forma, esse genitor está fazendo a parte dele. Então, o outro é que... Agora, se ele mora sozinho, nada impede que ele possa acionar ambos os pais, né? Desde que, como eu disse, comprovada a necessidade. Ambos os pais, ou até outros parentes, né, não existindo, por exemplo, o pai, a avós, o tios, né? Porque a lei, ela não fala necessariamente em pai e mãe, ela fala em parentes, né? Então, desde que haja esse grau de parentesco, se estabelece a obrigação, né?
Nós queremos agradecer muito a sua participação em nosso programa. Isso foi muito pedido aqui e com certeza os nossos telespectadores vão adorar a entrevista, porque o senhor esclareceu brilhantemente cada dúvida, cada questionamento. Muito obrigada, a Sociedade de Boa Vista agradece. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, agradecendo a você pela audiência e dizendo que você pode participar do nosso programa, mandando um WhatsApp para o telefone da produção do programa com o número 991 43 3602. Você poderá assistir cada uma dessas entrevistas na minha página do YouTube, Deolane Patrícia RR. Se inscreva, curta os vídeos, comente. E você pode também, através das redes sociais, sugerir quem você gostaria que fosse o nosso entrevistado e também os assuntos que você gostaria de aprender através do nosso programa. Lembrando que todas as terças e quintas estaremos aqui para levar informação e conhecimento até você. Agradecendo aos nossos patrocinadores, primeiramente, ao Salão de Beleza Luzes Ré, que cuida do seu cabelo com muito carinho. O Salão de Beleza Luzes Ré fica na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, número 1768, no bairro Caimbé. E você poderá marcar o seu horário e agendar para que os seus cabelos sejam muito bem tratados pela Luziane Souza. Não deixe de conhecer o Salão de Beleza Luzes Ré. Agradecendo ainda a Tizuca Calçados, com sapatos maravilhosos para você, modernos e muito confortáveis. Não deixe de conhecer a Tizuca Calçados, que fica na Avenida Ataíde Teve, ao lado da Polo Veículos. Sapatos moderníssimos, com preço maravilhoso e acessível, você não pode deixar de conhecer. E agradecendo ainda ao Ney Maison Café, agora no Shopping Garden, com um espaço maravilhoso, com comidas deliciosas para você. Você pode marcar aquele chá da tarde, pode almoçar, jantar num espaço lindo, muito aconchegante. Não deixe de conhecer Ney Maison Café no Shopping Garden. Agradecendo agora a você que nos acompanhou em mais um programa. Lembrando que o conhecimento liberta e é sempre muito importante. É por isso que eu convido você para assistir todas as terças e quintas do nosso programa. E na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais uma entrevista especial, levando conhecimento até você. Até o próximo programa.